Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos continuar falando de Kakegurui, um anime onde os estudantes de uma escola apostam altos valores de dinheiro em jogos de azar. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos com Yumeko e Ryota indo até uma das apostadoras de elite. Então chegando lá, eles encontram Mary no meio de um jogo contra Yuriko, a apostadora de elite e membro do conselho. A loirinha está perdendo a aposta contra sua rival, e começa a pensar que talvez ela possa estar trapaceando no jogo. Mary decide ir pro tudo ou nada, apostando tudo que tem. Então, após a assistente da Yuriko realizar a jogada no tabuleiro, é decretado que a estudante perdeu a aposta e ficou com uma enorme dívida de 50 milhões de ienes. A garota estava apostando com Yuriko para tentar pagar sua dívida anterior e não ser mais tratada como bicho de estimação, mas acabou se complicando e piorando mais ainda a situação. Mary demonstra estar com raiva e antes de deixar o local, ela joga as peças do tabuleiro para longe. Ryota explica que os bichos de estimação têm o direito de jogar contra um membro do conselho para recuperarem a sua posição social, e foi isso que Mary havia feito. Yuriko convida Yumeko para jogar um jogo chamado de Vida ou Morte, então com muita empolgação a garota aceita. O jogo funciona da seguinte forma: 10 pequenas espadas são colocadas dentro de um copo pela assistente de Yuriko, chamada Kumaguzu. Então, usando fichas que valem dinheiro, elas vão posicioná-las no número do tabuleiro em que acham que as espadas vão cair. Esse jogo é semelhante com a roleta dos cassinos, onde os jogadores apostam fichas no número em que acham que a bolinha vai parar. Mas nesse jogo com o nome de Vida ou Morte, se a espada cair com a ponta virada para cima, significa vida, então todo o seu lucro é multiplicado por 30. Mas se ela cair com a ponta para baixo, você leva um prejuízo 30 vezes maior do que normalmente levaria. Por exemplo, se Yumeko apostar 10 mil ienes em um número e a espada cair nesse número, mas virada para cima, ela ganha 300 mil ienes. E o jogo acaba quando uma das jogadoras ficar sem fichas. Ambas decidem que o valor total da aposta é de 40 milhões para cada uma delas. O jogo começa, e então Yumeko diz que apostou nos números que estão no centro do tabuleiro por uma questão estratégica, já que as espadas são jogadas de um copo estreito, e isso faz com que elas tenham chances maiores de cair no centro. Quando o copo é retirado, nós vemos que ambas erraram o lugar onde as espadas iriam cair, portanto, ficando no 0 a 0. Ryota fica preocupado com sua amiga estar apostando uma quantia tão grande assim. Yumeko diz para Yuriko que ela é uma cretina por ter dado falsa esperança para Mary, só para piorar ainda mais a situação da garota. Então o clima no local começa a ficar tenso entre ambas. Ela continua insultando a apostadora de elite, mas dessa vez fazendo piadas com o sobrenome de Yuriko, e essa parece ser uma técnica para desestabilizar a oponente. A segunda rodada começa, e Yumeko decide apostar todas as fichas que tem. Então Kumaguzu coloca as espadas no copo e joga elas no tabuleiro. Ryota observa que a apostadora de elite também está indo pro tudo ou nada, algo arriscado e incomum para alguém que entende tanto de apostas. Então ele comenta que ela está fazendo isso por ter sido provocada antes da segunda rodada começar, mostrando que o trash talk de Yumeko surtiu efeito. Antes do copo ser virado, Yumeko diz que descobriu a trapaça que Yuriko estava fazendo. Ela conta que percebeu que todas as assistentes da apostadora tinham piercing nas mãos, e isso servia para influenciar as espadas dentro do copo, através de eletromagnetismo. E Yumeko acrescenta que essa trapaça não é 100% garantida, já que ela acredita que somente uma das 10 espadas tem a imã, e por isso, Yuriko não ganhou nada na rodada passada. A garota continua provocando a apostadora de elite, que aparenta não estar sabendo lidar com a situação. Em uma jogada arriscada, Yumeko coloca todas as suas fichas em um mesmo número, na intenção de multiplicar os seus ganhos. Yuriko diz que se perdesse aquela rodada, ela ficaria com uma enorme dívida, e perderia sua vaga no conselho do Grêmio. A presidente Kirari e a garotinha chamada Runa chegam no local para assistir o resultado de perto. Kirari aperta o rosto de Yuriko com as mãos e diz que ela não deveria estar apostando uma quantia tão alta. A assistente vira o copo e então é decretado que Yumeko perdeu 310 milhões para Yuriko, que leva a melhor e salva sua pele no conselho. Yumeko explica para Ryota que havia uma outra trapaça de emergência se as coisas ficassem ruins para Yuriko. A garota revela que as casas japonesas têm um espaço embaixo do piso, e que alguém estava nesse local usando mais imãs para mudar a posição das espadas que estavam dentro do copo, mas que pela expressão de medo de Yuriko, ela provavelmente não sabia de nada, e que certamente foi obra da presidente do Grêmio, que chegou no local para prejudicar Yumeko. No dia seguinte, a mesa de Yumeko está toda depredada. Após ela perder tanto dinheiro e ficar devendo para o Grêmio, a garota se tornou um bicho de estimação. Outras alunas chegam para debochar de Yumeko, mas a garota faz piada da situação, mostrando que não está nem um pouco abalada. No dia seguinte, Mary chega até a sala de reuniões do Grêmio Estudantil, e entre os membros do conselho, apenas Runa se encontra lá. A garota foi tirar satisfação por eles terem enviado para ela um pequeno folheto contendo uma proposta de casamento forçada com um político. Runa explica que se Mary não pagasse o que deve, ela seria vendida para o velho homem, assim quitando a dívida. Ao ouvir isso, Mary fica furiosa e joga o folheto com força na parede. Ryota está na sala de aula conversando com Yumeko, e nós vemos que por estar devendo dinheiro pela aposta anterior, a garota também recebeu uma dessas propostas. Ryota fica preocupado, mas Yumeko parece não estar ligando para isso. E novamente ela faz piada com a situação. Ela acrescenta que enquanto você estiver devendo dinheiro
dinheiro para o Grêmio Estudantil, a sua vida pertence a eles. Passamos para Midari, uma garota psicopata que havia ajudado Yumeko a se livrar de alguns valentões em troca de uma aposta valendo suas vidas. Vamos para Mary, que está na solenidade de quitação de dívidas, um evento promovido uma vez por ano pelo Grêmio Estudantil, onde os alunos que estão devendo dinheiro têm a chance de quitar a sua dívida. Sayaka, a secretária do Grêmio, explica que eles vão jogar um jogo chamado de troca de dívida. Se você tiver um bom desempenho nesse jogo, pode acabar trocando o valor de sua dívida atual por um menor. Por exemplo, se você deve 10 mil ienes e cair em um grupo com outra pessoa que deve 5 mil, e então obtiver um desempenho superior ao dela, você fica com a dívida de 5 mil e a pessoa com a sua de 10 mil. Sayaka explica que para incentivar quem deve um valor baixo a participar do jogo, a menor dívida vai ser quitada no final da partida, independente do valor. Yumeko se junta a Mary para participar do jogo, e a garota ainda aparenta estar com ressentimentos de Yumeko, por ter pedido a aposta para ela e se afundado em dívidas depois disso. Para participar do jogo, Yumeko e Mary precisam preencher o formulário de inscrição com o valor da dívida delas. Sayaka começa a anunciar os grupos e Mary diz que não quer ficar no mesmo grupo de Yumeko, por ela estar devendo uma enorme quantia de 210 milhões de ienes. Mas em uma cena engraçada, é justamente isso que acontece. As duas são pareadas no mesmo grupo. A secretária do Grêmio explica que o nome do jogo é Poker Indiano, onde os dois jogadores vão receber 2 cartas a cada rodada. Uma das cartas elas vão conseguir ver e a outra não. Se a sua mão for um par com o mesmo naipe ou número, você está com uma mão boa. Do contrário, se nem os números ou naipes forem iguais, a sua mão é podre. Os jogadores devem fazer apostas com fichas que representem uma parte da sua dívida atual, mesmo sem saber se possuem ou não uma mão boa, já que só podem ver uma das 2 cartas que recebem. Sayaka adverte que se algum jogador for pego trapaceando, ele será eliminado. Chegando na sala onde vai acontecer a aposta, Mary e Yumeko percebem que Sayaka vai ser a croupier, que é o responsável por dar as cartas em um jogo de pôquer. A secretária diz que o grupo delas é o que tem a dívida mais alta, então por isso irá supervisionar a partida de perto, para ter certeza de que tudo corra bem. Yumeko percebe que seu adversário é um dos valentões que estava importunando ela no passado. O nome do grandalhão é Jun. E ao lado dele está sentada Nanami, uma garota que, assim como Mary e Yumeko, também é um bicho de estimação. As placas informando a dívida de cada um são colocadas na mesa. Jun diz que ele não deve nada e que mentiu no formulário de inscrição, declarando que deve 10 milhões para um amigo dele, somente para lucrar. Ele estava usando um amigo seu como laranja, para receber o pagamento da dívida e repassar para Jun. Sayaka parece não se importar com o fato do garoto estar tentando roubar do Grêmio Estudantil. A croupier dá início ao jogo de pôquer, então todos recebem as suas respectivas cartas. Na primeira rodada, Jun, Yumeko e Nanami apostam cada um uma ficha, e Mary é a única que decide passar, não apostando nada. Então Sayaka encerra a rodada e manda todos mostrarem os seus pares. Yumeko e Nanami tiraram uma mão podre, já Jun tirou um par com o mesmo naipe, vencendo e ficando com todas as fichas apostadas naquela rodada. Jun começa a segunda rodada apostando 4 fichas, e todas as garotas passam a sua vez. Então ele chama elas de medrosas, e diz que por isso viraram bichos de estimação. Por todas serem passado, o garoto vence outra rodada. Mesmo sem ver o seu par de cartas, Yumeko diz sentir que está com uma boa mão, então decide apostar 5 fichas, totalizando 155 milhões de ienes. Jun e Yumeko tiram uma mão com um par de naipes, então pelas regras do jogo, a rodada acaba em empate. Pelo fato da dívida de Yumeko ser maior que a de Mary e Nanami, cada ficha dela vale bem mais que as dos outros jogadores. Mary lembra que se perder esse jogo, ela seria obrigada a se casar contra sua vontade. Então em um momento de motivação, diz que ninguém iria tomar a sua vida e começa a quarta rodada apostando 25 milhões de ienes com 5 fichas. Jun revela saber que Yumeko e Mary estão trapaceando juntas, ambas estão secretamente passando informações uma para a outra. Mary revela que a sua mão era podre e ela estava apenas blefando para vencer, então Jun fica furioso e parte para cima da garota para agredir ela. Mas ele é interrompido por Sayaka, avisando que violência era contra as regras e que se ele continuasse com isso seria expulso do jogo. A quinta rodada se inicia e Jun começa apostando uma ficha. Yumeko cobra a aposta dele colocando 4 fichas. Mesmo estando com uma mão podre, o valentão decide ir até o fim por pensar que Yumeko estava blefando assim como Mary, mas na verdade a garota estava com um par de naipes. Então Yumeko vence a quinta rodada. Mary vence a sexta rodada após blefar novamente, e o garoto começa a ficar cada vez mais abalado e confuso. Yumeko diz que Nanami está ajudando o valentão desde o começo do jogo, e que foi por isso que ela e Mary resolveram se ajudar. Mary acrescenta que por ser um bicho de estimação, a pobre garota não tinha escolha a não ser ajudar Jun a trapacear. A secretária do Grêmio comenta que pelo fato de ambas as duplas estarem jogando sujo, ela não iria fazer nada a respeito disso, e deixaria o jogo seguir como está. O jogo continua e nós vemos que Yumeko está na liderança. Na oitava rodada, o valentão tenta cobrir a aposta de Mary, mas acaba perdendo. Então Jun começa a ficar ainda mais preocupado, pois se ele perder esse jogo, se tornará um bicho de estimação, ficando com uma dívida de 50 milhões. No penúltimo round, Jun força Nanami a
fazer uma aposta alta contra a vontade dela. O valentão xinga e grita com a garota para conseguir o que quer. Jun vence por conseguir uma mão melhor que a de Yumeko e então assume a liderança. Yumeko e Mary aparentam estar confiantes e com a situação sob controle. No placar, nós vemos que Jun está em primeiro lugar, Mary em segundo, Yumeko em terceiro e em último está Nanami. A última rodada começa e Nanami passa uma mensagem por baixo da mesa para Jun, dizendo que ela está com uma mão boa. Nanami começa apostando, então Yumeko e Mary decidem ajudar a garota, apostando alto, para Nanami não ficar em último lugar. Porém, Jun percebe que se a garota ganhasse a última rodada, ele ficaria devendo muito dinheiro. Então o valentão ordena que Nanami passe, abrindo mão da vitória. Yumeko se aproxima da garota e fala que se Nanami não tomasse uma atitude agora, ela teria que aguentar esse comportamento abusivo até se formar. Então Nanami se lembra de quando tinha um cabelo longo e bonito, mas que depois de se tornar um bicho de estimação, Jun e os outros valentões cortaram o cabelo dela contra sua vontade. A garota diz que nessa aposta, ela pode fazer Jun pagar por todos os abusos que ele já fez com ela. Então, com um sentimento de vingança e libertação, Nanami decide cobrir a aposta, ao contrário do que o valentão mandou ela fazer. Jun se levanta da cadeira na intenção de agredir a menina, mas é impedido por Sayaka. A mesma pede que os jogadores revelem suas cartas. Yumeko revela que tinha uma mão podre e Nanami tinha conseguido um par de 9, vencendo a rodada final e saindo da última posição. Então nós vemos que o placar final ficou com Mary em primeiro lugar, ganhando 166 milhões de ienes, Nanami em segundo lugar ganhando 92 milhões, e em terceiro lugar Yumeko ganhando 74 milhões, e em último está Jun, com 58 milhões de ienes. O valentão ainda ficou endividado, pois o valor que ele ganhou não cobria a dívida final de ter ficado em último lugar. Jun fica sem entender o porquê ficou em último lugar, já que ele tinha conseguido pegar várias das valiosas fichas de Yumeko. Então Mary e Yumeko começam a debochar do valentão e explicam que quando receberam as suas placas, que mostram o valor da dívida, elas simplesmente trocaram. Então antes do jogo começar, Mary recebeu as fichas que deviam ser de Yumeko. Portanto, as fichas que o valentão tinha eram na verdade as fichas de Mary que valem bem menos, pela dívida da garota ser menor. E que assim como Jun, elas também mentiram que deviam dinheiro para o seu amigo Ryota. Passamos para Ryota, que está sentado na sala de aula. Então um representante do Grêmio entrega para o garoto um cheque de 260 milhões de ienes, pago pelo Grêmio estudantil para quitar a dívida de Mary. O garoto que não foi avisado do esquema fica sem entender nada. Jun ainda se recusa a acreditar que ficou em último e tenta bater em Mary, mas usando um taser, Sayaka coloca o valentão para dormir. O garoto recebe o que merece e fica devendo uma enorme quantia de dinheiro para o Grêmio, e se ele não pagar se tornaria um bicho de estimação. Então sentiria na pele o que Nanami havia passado. Yumeko se despede de Nanami, que apesar de ainda ser um bicho de estimação, deve uma quantia menor por ter ficado em segundo lugar. E ela agradece pela importante lição que Yumeko a ensinou. A cena corta para Ryota devolvendo o cheque de Mary, e ambas explicando para ele o que aconteceu. Então Yumeko abraça Mary, mostrando que ambas estão se tornando amigas. Galera, se vocês tivessem tanto dinheiro quanto os personagens, vocês apostariam quantias altas? Vocês teriam coragem de fazer isso? Me contem nos comentários e não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.